Hoje iremos falar sobre Jonas, um profeta de Deus que desobedeceu. Ele ouviu Deus dizer que fosse pregar na cidade de Nínive, mas ele não foi. Está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas, ao ouvir a Deus, ele desobedeceu a Deus, mas foi para Jope. Jope era um local onde comprava as passagens. Jonas, ele foi, pegou o navio, pagou a passagem para ir para Tarsis, mas Deus mandou ele ir para Nínive. Nínive, naquela época, era uma cidade de quase 140 mil habitantes. Estava subindo às narinas de Deus o pecado. O pecado era tão grande naquela cidade que Deus não estava mais aguentando aquelas pessoas pecando, desobedecendo a Deus. Jonas desobedeceu a Deus. Ele era para ter ido para Nínive, mas não foi. Nós devemos a cada dia, a cada momento, quando ouvirmos, como sentirmos Deus falar com a gente para fazer algo, devemos obedecer a Deus, porque Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o Deus dos deuses. Naquela época, diz a palavra do Senhor, no livro de Jonas, que Jonas entrou no navio, ele foi lá para o fundo do navio, desceu, foi dormir lá no fundo do navio. E houve uma grande tempestade naquela época, naquele navio. O barco ficou de um lado para o outro, ia se afundar. As pessoas que estavam naquele barco estavam clamando aos seus deuses para parar aquela tempestade. E eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles foram procurar e encontraram Jonas dormindo. Aí o mestre do navio perguntou: "De onde você é? Que povo é você?" Ele disse que era hebreu, e o Deus dele era o Deus dos céus e do mar, que fez os céus e a terra. E aquela tempestade estava acontecendo porque ele desobedeceu a Deus. Então eles disseram: "Pois clama ao seu Deus para parar essa tempestade." Aí Jonas subiu ao navio e disse que jogasse ele no fundo do mar, que aquela tempestade iria acabar. Então jogaram Jonas no mar. Jogaram, e um grande peixe, diz a Bíblia, um grande peixe engoliu Jonas. E Jonas, do fundo do mar, clamou a Deus. Ele reconheceu que estava errado. Jonas se humilhou a Deus, pediu perdão, e Deus ouviu. Deus ouviu e fez um grande peixe vomitar na praia, ali em Nínive. E Nínive era uma cidade muito grande, era uma nação muito grande, mas estava desobedecendo a Deus. Deus estava inquieto, diz a palavra do Senhor que o pecado de Nínive subiu às narinas de Deus. Nós devemos, a cada dia, a cada momento, estar fazendo a vontade de Deus, para não desagradar a Deus. Deus, ele se agrada da pessoa que faz a vontade dele. Devemos agradar a Deus, devemos saber e reconhecer que somente Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, em quem devemos confiar, ter fé. Voltando à palavra, Jonas pregou aquela grande cidade de Nínive. Era uma cidade que estava
desobedecendo a Deus. Diz a palavra do Senhor, mais na frente, que aquela cidade, toda aquela nação, reconheceu que estava errada. Depois da pregação de Jonas, reconheceu, e até aquele rei fez um decreto que toda pessoa ficasse de joelho e reconhecesse que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro, o Deus que abençoa, que salva, que liberta. Jonas era um profeta de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. E nós devemos saber que Deus, Ele fala com o profeta, fala com o filho dele. Não importa se você ou eu é um profeta de Deus, é um servo de Deus. Deus, Ele quer que nós devemos adorar só a Ele. Aquela cidade estava adorando outros deuses. Aquela cidade estava desobedecendo a Deus. E Deus mandou aquele profeta para falar àquela nação, para aquela nação se arrepender e buscar somente a Deus. Deus, Ele quer da gente obediência, quer da gente para a gente buscar somente a Ele. Então devemos adorar somente o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez tudo, o Deus que nos ama, o Deus que provou o seu grande amor para conosco, enviando seu único Filho a esta terra para morrer em morte de cruz. Jesus Cristo morreu morte de cruz. É uma morte muito violenta, mas Ele ressuscitou para a nossa vitória. E Ele quer que nós devemos a cada dia, a cada momento, sermos fiéis a Ele, porque Ele é fiel. Amém?